Uma criança de 4 anos desenha com precisão perturbadora o rosto de um homem morto há mais de uma década, incluindo detalhes que nenhuma fotografia capturou com exatidão. Henrique chora ao segurar o lápis, sussurrando entre soluços. Eu deixei uma mensagem para meus filhos e ninguém entendeu direito. O que acontece quando uma criança carrega memórias de uma morte que nunca viveu? E mais aterrorizante, e se essa criança souber exatamente onde está enterrado o que nunca foi encontrado? Era uma manhã de setembro quando tudo começou. Henrique Cardoso brincava no quintal da casa em Santos, empilhando blocos de madeira com a concentração antinatural que sempre inquietara sua mãe, quando de repente parou. Seus olhos castanhos, incomuns em sua profundidade, pareciam carregar décadas de memórias que não deveriam caber naquele corpo pequeno. Renata Cardoso, fisioterapeuta de 34 anos, conhecida pela paciência infinita com seus pacientes e pela dedicação quase obsessiva ao filho único, observava da janela da cozinha enquanto preparava o almoço. Mas naquela manhã algo mudou. Henrique largou os brinquedos e caminhou até a mesa da varanda, pegando lápis e papel com uma determinação que não combinava com seus 4 anos. Renata sentiu um arrepio percorrer sua espinha quando viu o que o filho começou a desenhar. Mamãe, eu sou o Chorão, disse Henrique com naturalidade desconcertante, sem levantar os olhos do papel. E posso provar. Tem uma música que eu escrevi, mas nunca terminei. Está guardada num caderno vermelho. Renata Cardoso deixou cair a colher que segurava. O metal bateu no chão da cozinha como um trovão silencioso. Como seu filho de 4 anos conhecia aquele nome? Ela mal ouvia Charlie Brown Jr., e Henrique nunca demonstrara interesse por música além das cantigas infantis. Você ouviu isso em algum lugar, amor? Henrique virou-se para ela, e Renata viu lágrimas escorrendo pelo rosto pequeno do filho. Não ouvi, mãe. Eu lembro. Lembro do palco, das luzes me queimando os olhos. Lembro da sensação de gritar até a garganta doer, porque era a única forma de colocar a dor para fora. Ele voltou ao desenho, suas mãos minúsculas traçando linhas com precisão impossível. Lembro de olhar para meus filhos e saber que eu estava falhando com eles. Isso dói mais que tudo, mãe. Dói como uma ferida aberta que nunca fecha. O desenho mostrava um homem com cabelos longos, óculos escuros, e um detalhe que fez o sangue de Renata gelar. Uma pequena cicatriz acima do lábio, no lado esquerdo, exatamente onde Alexandre Magno Abrão tinha uma marca que raramente aparecia em fotos. Henrique então escreveu, com letras trêmulas, mas legíveis: desculpa por não ter sido o pai que vocês mereciam. A música sempre gritou mais alto. Eram palavras que um menino de 4 anos não deveria conhecer, muito menos sentir com a intensidade que transbordava daqueles olhos antigos. Renata precisou se sentar. Nos dias que se seguiram, Henrique falaria sobre sensações que não poderia conhecer. O gosto amargo de decepcionar quem se ama, o peso de carregar uma multidão nas costas, a solidão paradoxal de estar sempre cercado. Ele desenharia mais, sempre chorando, sempre com aquela dor profunda que não cabia em seu peito pequeno, e repetiria, como um mantra que ecoava de algum lugar muito distante: eu só queria que eles soubessem que eu tentei, que eu sempre tentei. Naquele momento, Renata compreendeu que a vida de seu filho, tal como o conhecia, havia se transformado em algo inexplicavelmente maior e mais assustador. Como explicar que uma criança de 4 anos carrega a dor de um homem que morreu há anos? E se Henrique realmente fosse quem dizia ser, que outras memórias, que outras dores ele ainda revelaria? Os desenhos se multiplicaram pelos dias seguintes. Henrique acordava no meio da noite, caminhava até a mesa da cozinha ainda no escuro e desenhava. Renata encontrava pela manhã páginas e páginas espalhadas. O interior de um estúdio com equipamentos dispostos exatamente como no estúdio Mosh,
onde Charlie Brown Jr. gravara seus álbuns. O palco do Teatro Municipal de Santos, visto do ângulo preciso onde um vocalista ficaria. E então, que a fez ligar para a irmã às 6 da manhã. Uma tatuagem no braço direito, com sombreados e detalhes que não apareciam nas fotos públicas de Alexandre. Fabiana, você precisa vir aqui, agora. A voz de Renata tremia no telefone. Fabiana Cardoso, professora de História de 38 anos e irmã mais velha de Renata, chegou 1 hora depois. Encontrou a irmã na cozinha, cercada de desenhos, e Henrique no quintal cantarolando melodias que ela não reconhecia, mas que carregavam algo familiar. Um DNA sonoro que a transportou imediatamente para sua adolescência nos anos 2000. Ele está cantando músicas que não existem, sussurrou Renata. Eu pesquisei. Não são do Charlie Brown Jr., mas soam como se fossem. Henrique entrou na cozinha, olhou para Fabiana e sorriu. Oi, tia. Mas segundos depois franziu a testa, como se esperasse ver outra pessoa. Desculpa, às vezes esqueço onde estou. Ele voltou sua atenção para os desenhos. Esses aqui são meus amigos, Champignon, Pelado, Pinguim. A gente tocava junto. Fabiana sentiu as pernas fraquejarem. Ela havia sido fã fervorosa de Charlie Brown Jr. na adolescência. Conhecia cada membro da banda, cada apelido. Como uma criança de 4 anos sabia disso? Decidiu fazer um teste. Pegou o celular, encontrou uma foto antiga de Alexandre em seus 20 e poucos anos, antes da fama, e mostrou para Henrique sem explicações. Quem é essa pessoa? Henrique olhou para a tela. Seus olhos se iluminaram e depois escureceram com melancolia. Esse sou eu mais novo antes de começar a banda. Ainda tinha sonhos pequenos nessa época. Ainda achava que dava para ter tudo: a música e ser um bom pai. Ele tocou a tela com reverência. Eu era tão idiota. As duas mulheres trocaram olhares carregados de incredulidade e medo. Fabiana continuou o teste, mostrando fotos de outros membros da banda misturadas com músicos aleatórios. Henrique identificou cada integrante correto do Charlie Brown Jr., chamando-os pelos apelidos íntimos, descrevendo detalhes de personalidade que só quem conviveu poderia saber. Mãe, por que eu lembro de morrer? A pergunta de Henrique cortou o silêncio como uma lâmina. Por que lembro do frio, do escuro, de querer pedir desculpa, mas não ter mais tempo? Nos dias seguintes, os vizinhos começaram a notar. Dona Sebastiana, a senhora de 67 anos que morava na casa ao lado há 40 anos, comentou com Renata no portão. Seu menino está diferente, sabe? Ele me olha como se carregasse uma vida inteira. Me lembra meu marido quando voltou da guerra, com aquele olhar de quem viu demais. Henrique desenvolvia comportamentos que não combinavam com 4 anos. Sentava-se no sofá com a postura curvada de alguém cansado de carregar peso invisível. Expressava frustrações adultas quando tentava explicar sensações que as palavras de criança não alcançavam, e demonstrava uma nostalgia profunda por lugares que fisicamente nunca visitara. Eu sinto falta do Mar de Santos à noite, disse ele certa tarde, olhando pela janela. Do jeito que o vento traz cheiro de sal misturado com o churrasquinho das barracas. De andar descalço na areia depois de um show, quando todo mundo já foi embora, e é só você e o som das ondas. Renata começou a pesquisar obsessivamente. Descobriu que Alexandre Magno Abrão nascera em Santos em 1970, falecera em 2013 aos 42 anos. Charlie Brown Jr. era considerada uma das maiores bandas de rock brasileiro, com letras que falavam sobre periferia, amizade e a busca por identidade. Fabiana, com sua paixão adolescente ressurgindo, assumiu a missão de comparar cada desenho de Henrique com fotos reais. A precisão era perturbadora. 94% de correspondência nos detalhes. Mas foi um desenho específico que as deixou sem palavras. Henrique desenhara o interior de uma casa, incluindo um quintal com uma árvore específica. Mãe,
Essa árvore dava jambo. Eu subia nela quando era pequeno e meu pai ficava bravo porque eu sujava a roupa. Henrique apontou para o desenho. A casa ficava na Rua Portugal. Fabiana pesquisou e encontrou uma reportagem antiga. Um perfil sobre a infância de Alexandre. Lá estava. A casa na Rua Portugal, o quintal com a árvore de jambo, a história de como o pequeno Alexandre subia na árvore contra a vontade do pai. Informações que existiam apenas em um arquivo obscuro de um jornal local de 1982. Mas o detalhe mais impossível ainda estava por vir. Henrique mencionou casualmente enquanto brincava com blocos de montar. Eu chamava meu filho mais velho de Guri. Era nosso jeito, sabe? Nosso código secreto. Fabiana verificou. O apelido nunca fora divulgado publicamente. Era uma informação íntima, conhecida apenas pela família imediata. Renata, disse Fabiana, sua voz quase inaudível. Precisamos procurar ajuda profissional. Isso está além do que conseguimos lidar sozinhas. Renata concordou, mas antes queria fazer uma última tentativa. Postou um vídeo de Henrique cantarolando melodias desconhecidas em uma página de fãs de Charlie Brown Jr. no Facebook. O vídeo viralizou em 48 horas. Comentários se dividiam entre "é assustador como é real" e "isso é impossível, tem que ser montagem", mas uma mensagem se destacou das demais. Marco Antônio Silva, que se identificou como ex-hold da banda entre 2003 e 2010, escreveu: "Esse menino cantou um trecho que só existia em ensaio, nunca foi gravado oficialmente. Eu estava lá quando o Chorão criou essa linha melódica. Apenas 4 pessoas no mundo conhecem essa música. Eu preciso conhecer esse garoto. Urgente." Renata leu a mensagem 3 vezes, suas mãos tremendo. Olhou para Henrique, que desenhava tranquilamente no chão da sala, e compreendeu que haviam cruzado uma linha invisível. Não havia mais volta. O que quer que estivesse acontecendo com seu filho era real demais para ignorar, impossível demais para aceitar, e importante demais para esconder. A doutora Patrícia Monteiro chegou numa terça-feira chuvosa. Psicóloga infantil com PhD pela Unesp de Bauru, 18 anos dedicados ao estudo de memórias em crianças, ela entrou na casa dos Cardoso com o ceticismo profissional de quem já vira dezenas de casos de imaginação infantil confundida com algo mais. Mas quando Henrique a cumprimentou, algo em seu olhar a fez hesitar. "Doutora, a senhora estuda como as crianças lembram das coisas, né?" Henrique perguntou, sentando-se no chão com seus lápis de cor. "Mas e quando a gente lembra de coisas que não viveu nessa vida?" Doutora Patrícia aplicou seus testes projetivos, suas entrevistas lúdicas cuidadosamente desenvolvidas. Pediu que Henrique desenhasse livremente. Ele desenhou um homem no palco cercado por uma multidão, mas o rosto do homem estava vazio. Apenas um buraco negro onde deveria estar a identidade. "É assim que eu me sentia", explicou Henrique. "Cheio de gente ao redor, mas vazio por dentro. Poderoso e sozinho ao mesmo tempo." Os testes de memória episódica revelaram algo que perturbou profundamente a psicóloga. Henrique descreveu com precisão sensorial impossível o cheiro exato de fumaça de cigarro, misturado com suor em camarim, a textura específica de um microfone Shure SM58, a sensação física de feedback nos monitores de palco queimando os ouvidos. Quando o som volta para você errado, parece que tem alguém enfiando uma agulha no seu tímpano, disse ele, fazendo uma careta de dor. Eu odiava quando isso acontecia no meio de "só os loucos sabem." Henrique, disse doutora Patrícia, tentando um teste de sugestibilidade. "Me conta sobre aquela vez que você tocou guitarra Fender no palco." O menino a olhou com irritação genuína. "Não, você está errada. O amplificador era Marshall, não Fender. Eu sei a diferença. Marshall tem aquele som mais sujo, mais cru. Era o que eu precisava para o que a gente tocava." A correção técnica vinda de uma criança de 4 anos
fez doutora Patrícia perder momentaneamente sua compostura profissional. Essas são memórias sensoriais complexas, ela admitiu para Renata depois. Crianças de 4 anos não fabricam sinestesia assim. Elas não têm referencial cognitivo para criar detalhes tácteis e olfativos tão específicos. 3 dias depois, Marco Antônio Silva chegou de São Paulo. Alto, tatuado, com cabelos grisalhos e olhos que carregavam 1000 histórias de estrada, ele trabalhou como roadie do Charlie Brown Jr. por 7 anos cruciais. Conhecera Alexandre intimamente, montara seu equipamento centenas de vezes, testemunhara os momentos mais vulneráveis do vocalista longe dos holofotes. Quando viu Henrique pela primeira vez, Marco precisou se apoiar na parede. Os olhos, sussurrou para Renata. São os mesmos olhos cansados. Eu via esse olhar no Chorão depois de shows difíceis, quando ele bebia demais e ficava falando sobre como estava falhando como pai. O primeiro teste foi direto. Marco espalhou fotos de diferentes guitarras sobre a mesa. Henrique, você reconhece alguma? O menino examinou as imagens com atenção de especialista. Parou em uma Fender Stratocaster azul metálica. Essa eu comprei em 2004 na Roxy Music em São Paulo. Lembro que o vendedor tentou me empurrar uma Gibson, mas eu queria essa. O som dela era mais limpo para papo reto. Marco sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A informação estava correta. Ele estava presente na loja naquele dia de 2004. A compra nunca fora documentada publicamente. O segundo teste foi sobre rotina de palco. Como você se preparava antes de subir no palco, Henrique? 3 Salve Jorge, um cigarro, um Red Bull gelado, nessa ordem. Depois subia. Henrique falou com naturalidade. Era meu ritual. Se eu não fizesse exatamente assim, sentia que o show ia dar errado. Marco confirmou para Renata e doutora Patrícia. Sequência exata, conhecida apenas pela equipe íntima que subia no palco com Alexandre. O terceiro teste foi espacial. Marco pediu que Henrique desenhasse o backstage do Credit Card Hall, onde a banda tocara em 2008. O menino desenhou um mapa preciso. Localização do banheiro, do camarim principal, da saída de emergência que dava direto para o estacionamento. Cada porta, cada corredor, cada detalhe arquitetônico onde deveria estar. 100% de precisão, confirmou Marco, comparando o desenho com fotos que tinha no celular. Ele olhou para Henrique com uma mistura de admiração e medo. Garoto, existe realmente um caderno vermelho. E ele nunca foi mostrado para ninguém fora da família. A revelação fez Renata segurar firme na cadeira. Marco ligou para Heitor Abrão, primo de Alexandre e produtor musical que trabalhara na finalização de vários álbuns da banda. Heitor viajou de São Paulo na manhã seguinte, trazendo consigo gravações não lançadas e, mais importante, fotografias do caderno vermelho. O momento decisivo aconteceu na sala de estar dos Cardoso. Heitor tirou o violão do case e começou a tocar um riff de guitarra que ninguém ali reconhecia. Henrique fechou os olhos imediatamente e lágrimas começaram a escorrer por seu rosto pequeno. Então ele cantou: Filho, quando você crescer, vai entender por que o pai tinha que partir. A estrada chama mais alto que o coração, mas o coração sempre soube onde era o lar. Heitor parou de tocar. Suas mãos tremiam tanto que quase deixou cair o violão. Essa letra, Alexandre escreveu em 2012. Estava no caderno vermelho. Ninguém além da família imediata sabe disso. Nunca foi gravada, nunca foi publicada. Eu nunca terminei, continuou Henrique, abrindo os olhos vermelhos de tanto chorar. Porque doía demais. Doía saber que eu estava escolhendo a música ao invés deles. Doía saber que meus filhos iam crescer me vendo de longe, sempre partindo, sempre indo embora. Heitor pegou o celular com mãos trêmulas e mostrou fotos do caderno. Henrique apontou para marcas específicas nas páginas. Aqui eu rasguei sem querer quando estava nervoso. E aqui tem uma mancha de café.
Foi quando eu derramei durante um ensaio. Cada detalhe, cada imperfeição que ele descrevia estava visível nas fotografias. Doutora Patrícia, testemunhando tudo, fez uma ligação que mudaria definitivamente o curso da investigação. Contatou o Dr. Jim Tucker, psiquiatra da Universidade de Virgínia, especialista mundial em casos de reencarnação infantil com 30 anos de pesquisa e mais de 2.500 casos documentados. Dr. Tucker analisou as evidências via videoconferência. Os desenhos, os vídeos, os testes de Marco e Heitor, a avaliação psicológica completa. Sua conclusão foi cautelosa, mas impactante. Este caso apresenta alta correspondência comportamental e mnêmica. Em 80% dos casos que estudo, as memórias desaparecem naturalmente aos 7 anos, mas as validações obtidas até esse ponto permanecem inexplicáveis pela ciência convencional. Então veio a proposta que todos temiam e desejavam ao mesmo tempo: um encontro com a família de Alexandre. Especificamente com Alexandre Júnior, o filho mais velho do Chorão, agora com 26 anos e trabalhando como produtor musical. Heitor fez o contato. A resposta demorou 3 dias angustiantes. Quando finalmente chegou, foi breve. Eu aceito, mas se isso for algum tipo de golpe ou exploração da memória do meu pai, vocês vão me ter como inimigo. Marquem o encontro. Renata segurou Henrique nos braços naquela noite, questionando-se pela milésima vez se estava fazendo a coisa certa. E se isso machucar meu filho? Perguntou para a doutora Patrícia pelo telefone. E se não fazer isso for pior para ele? Respondeu a psicóloga. E se essas memórias estiverem queimando por dentro, procurando validação, procurando paz? O Estúdio Mosh em Santos foi escolhido para o encontro. O mesmo local que Henrique desenhara semanas antes, sem nunca ter pisado ali. Era 15 de novembro, uma data neutra, longe do aniversário de morte de Alexandre em 6 de março. Presentes estavam Henrique e Renata, Alexandre Júnior, Heitor, Marco, doutora Patrícia e Dr. Tucker via videoconferência. Alexandre Júnior entrou no estúdio visivelmente tenso, mãos nos bolsos, mandíbula travada. Tinha 26 anos, cabelos escuros como o pai, e olhos que carregavam mágoas antigas. Não sei se quero que isso seja real, admitiu para Heitor, antes de Henrique chegar. Quando Henrique entrou, parou imediatamente, olhando ao redor com um reconhecimento doloroso. Esse lugar, eu lembro do cheiro. Tinta fresca na parede nova, 2006. Heitor confirmou baixinho. Houvera reforma naquele ano, detalhe jamais mencionado publicamente. Alexandre Júnior segurava o caderno vermelho de capa desgastada como se fosse uma relíquia sagrada. Nunca fotografado, nunca mostrado ao mundo, apenas à família. Abriu em página aleatória, mostrou apenas um verso a Henrique. Se você é quem diz ser, complete essa frase. Sua voz tremia ligeiramente. Verso visível. E quando a poeira baixar, Henrique nem hesitou. Você vai ver que o amor sempre foi maior que a estrada. Silêncio absoluto. Alexandre Júnior virou a página, verificou o resto da letra. Exato. Palavra por palavra. Segunda pergunta, disse ele, voz mais firme, mas olhos começando a brilhar com lágrimas contidas. Descreve a tatuagem que eu tenho no peito. Está coberta pela roupa. Ninguém aqui sabe dela. Henrique olhou diretamente nos olhos de Alexandre Júnior. É um coração com asas e o nome Guri embaixo. Eu te levei para fazer no seu aniversário de 15 anos. Você chorou durante a sessão, mas não quis que eu visse. Ficou virando o rosto para o lado. Alexandre Júnior levantou a camisa com mãos trêmulas. A tatuagem estava exatamente onde Henrique descrevera. Exatamente como dissera. A história do choro nunca fora contada a ninguém. Henrique se aproximou. Uma criança de 4 anos diante de um homem de 26. Mas seus olhos eram profundos, carregados, impossíveis de ignorar. Guri, disse ele com voz pequena mas firme. Eu sei que eu errei.
Eu escolhi o palco, escolhi a música, escolhi a estrada. Toda vez, toda maldita vez. Alexandre Júnior tentou falar, não conseguiu. Eu me lembro da sua formatura do 6º ano que eu perdi por causa de um show em Curitiba. Você tinha 12 anos. Me lembro de não estar lá quando você tirou carteira de motorista, quando você teve sua primeira namorada, quando você precisou de mim e eu estava sempre longe demais. As palavras cortavam o silêncio como lâminas. Alexandre Júnior confirmava cada evento com lágrimas silenciosas. A última coisa que eu pensei antes de morrer foi em você, continuou Henrique, sua voz quebrando. Em todos os aniversários que perdi, em todas as conversas que a gente não teve, em todo o tempo que eu desperdicei porque tinha medo de ser um pai de verdade. A música era mais fácil que ficar. Henrique estendeu suas mãos pequenas. Me perdoa por ter sido covarde, por ter amado você de longe, por ter deixado você crescer sem mim. Alexandre Júnior se ajoelhou, puxou Henrique para um abraço e desabou. Chorava como não chorava desde março de 2013, quando enterrou o pai. Pai, sussurrou ele na orelha pequena de Henrique, eu te perdoei há muito tempo. Eu só queria te falar isso. Eu só queria que você soubesse. Ficaram assim por longos minutos. Quando se separaram, Henrique enxugou as lágrimas de Alexandre Júnior com dedos pequenos. Guri, aquela carta que eu deixei para você tá no forro do meu guarda-roupa antigo, lado esquerdo, 3ª tábua. Eu escrevi 6 dias antes de morrer, mas nunca tive coragem de te dar. Alexandre Júnior congelou. A existência de uma carta fora mencionada no testamento, mas nunca encontrada. Ele ligou imediatamente para a mãe. Pediu permissão para verificar a casa antiga. Todos acompanharam via celular enquanto ele dirigia até lá. Subia ao quarto. Abria o guarda-roupa. Encontrou o envelope amarelado entre as tábuas do forro. Data: 28 de fevereiro de 2013. 6 dias antes da morte. Alexandre Júnior leu em voz alta, tremendo. Um pedido de perdão detalhado, reconhecimento de todas as falhas, declaração de amor incondicional. A última linha dizia: se existe vida depois da vida, eu vou encontrar um jeito de te dizer. Você sempre foi minha música mais importante. No estúdio, todos choravam. Dr. Tucker, mesmo via videoconferência, teve que limpar os óculos. Em 30 anos, disse ele, nunca vi validação desta magnitude. Hoje, Henrique continua sendo uma criança normal, embora desenhe menos. Doutora Patrícia o acompanha, confirmando que as memórias devem diminuir naturalmente até os 7 anos. Alexandre Júnior o visita mensalmente, uma relação que desafia toda a lógica. Um filho biológico de 26 anos visitando o pai reencarnado de 4. A música do Caderno Vermelho foi finalizada por ambos, juntos no estúdio Mosh. Será lançada como homenagem póstuma. Renata diz: ele carrega dor que não é dele, mas ao mesmo tempo é. E isso nos ensinou sobre perdão. A última imagem que fica é de Henrique e Alexandre Júnior, tocando juntos. Criança de 4 anos e homem de 26. Separados por uma vida inteira, unidos por algo que a ciência não consegue explicar, mas o coração compreende perfeitamente. E você? Acredita que a consciência pode transcender a morte? Que memórias, amores e arrependimentos podem encontrar um novo corpo para se expressar? Se você conheceu o trabalho do Chorão, do Charlie Brown Jr., compartilhe esta história, porque talvez, só talvez, ele esteja vendo de algum lugar. E se você pudesse voltar para pedir perdão por algo que não teve coragem de falar em vida, o que seria? Se uma criança de 4 anos pode carregar essa dor por nós, não seria nossa obrigação acreditar nela?